Boa tarde e a paz do Senhor para todos que nessa tarde de sexta-feira, dia 31 de maio de 2024, quero aqui externar minha alegria, minha satisfação, principalmente com o povo de Deus, aqueles que foram comprados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus. Quero externar minha alegria nessa tarde, desejando que Deus abençoe a todos, venha agraciar a todos, desculpe, que o Senhor nosso Deus possa estar adiante de cada um para nos dar a segurança e a proteção, que os céus abertos estejam na vida de cada um dos seus filhos e das suas filhas. Eu quero aqui dizer para o nosso povo que ainda não se converteu a Deus, que ainda não tomou uma decisão. Quero lembrar de um texto muito interessante que vai falar sobre para onde você está dirigindo a sua alma. Mas antes disso, eu quero que você me assista no YouTube, né? Vai lá vai aparecer a palavra escrever. Aí você vai clicar e o próprio YouTube ele vai se encarregar de registrar seu nome na plataforma, certo? E também tem o símbolozinho gostei. Você vai lá e envia essa mensagem positiva para o povo que vão nos assistir, que estão recebendo oração. Eu também, tanto eu prego a palavra como eu oro pelas pessoas que realmente precisam muito de oração. E aproveito a rede social para isso. Tem gente que aproveita a rede social para ficar se embebedando, ficar se contaminando mais com as coisas erradas. E às vezes até prejudicando a vida dos demais do que jamais que prejudicada. Então, se eu aproveito o YouTube para... Nem todas as plataformas eu concordo, mas o YouTube é uma plataforma muito... A gente vê menos, né, destruição, a gente vê menos... São coisas que... O que está lá não é tanta vaidade, não é tanta podridão, mentira, falsidade, não como as outras plataformas que a gente vê aí. Mas aqui eu quero, nessa tarde, debaixo do sangue de Jesus, debaixo do poder magnífico de Deus, eu quero aqui registrar uma palavra no seu coração. Ainda te pergunto, para onde você está dirigindo a sua alma? Há no livro de Lucas, capítulo 16, do verso 15 em diante, do versículo 15 em diante, você vai ver a passagem falando de dois homens que conviveram aqui nessa terra. Conviveram aqui por muito tempo e cada um com a atitude diferente. Cada um com a atitude expressa de um do outro. A Bíblia fala, no livro de Lucas, capítulo 16, do verso 15 em diante, do versículo 15 em diante, até o 20, o 21, fala da vida desses dois homens. A Bíblia fala de um jovem chamado Jovem Rico, que era reconhecido no meio da sociedade como um jovem rico. E ele escolheu viver nessa terra com muita regalia. É tanto que a palavra nos ensina que ele
foi proprietário de muitos bens. A Bíblia diz que ele tinha muitos grãos, ele tinha muitos celeiros de grãos, frutos, muitas fazendas, ele tinha muitos amigos, ele tinha muitos dinheiro para gastar. E ele, é tanto que ele tinha tantas, movimentou tantos bens, que chegou a um ponto dele mesmo reconhecer que os seus armazéns, seus depósitos, seus celeiros, não estavam mais cabendo a sua produção. E ele foi lá e disse: destruirei todos e construirei armazéns maiores, depósitos maiores, para guardar a colheita. E a Bíblia diz que ele fez um resumo de tudo que ele tomava posse. E tudo ele requeria para si. Tudo ele colocou como responsável ele. É tanto que ele diz: os meus grãos, meus frutos, os meus celeiros, os meus armazéns, as minhas tesouro, minhas pedras preciosas, meus perfumes caríssimos, minhas roupas de grife. E ele saiu fazendo uma lista do que ele tinha conseguido nessa terra. Nada contra. É o dever do homem, é o dever do ser humano ele conquistar essas coisas. Trabalhar para não ser dependente do seu irmão, não ser pesado do seu irmão. Tanto que a Bíblia diz, vai ter, Provérbios 6 diz, vai ter com a formiga o preguiçoso. E ver suas obras, você sabe que você é digno de comer do suor do seu rosto. Então, é normal que ele fizesse isso. E fez. Mas ele, o tempo todo que ele viveu nessa terra, ele não tinha ao direito, ou não quis, ou não era para ele essa situação, e ele achava por bem manter a sua rotina de empresário, de rico, de famoso. Para a sociedade, tá tudo certo. Para a sociedade, não tem nada errado. Para a sociedade, ele estava fazendo o correto. Um homem rico, um homem poderoso, em riqueza, em fazendas, em grãos, em frutos. Mas o que eu quero dizer é que nem tudo nessa terra que você consegue adquirir é paz. E aquele homem, ele se preocupou em investir muito na área da prosperidade. Hoje, eu, como pregador, ministro da palavra de Deus, eu tenho muito medo. Eu fico preocupado quando eu vejo algumas religiões, alguns religiosos levando o tempo, às vezes até em nível, rede nacional, levando o tempo falando para as pessoas de prosperidade, falando para as pessoas que se você não for uma pessoa milionária, rico, você não faz parte do quadro de Deus. Então isso me preocupa, porque a Bíblia não fala isso. Não que eu seja contra um empresário ser cristão. Ele pode ser cristão. Ele pode ser rico e ser salvo por Deus.
Agora, não venha para mim que Deus só quer você, só precisa de você quando você for dono de vários tesouros, for proprietário de várias riquezas. Não. Isso é justo que o homem corra atrás e consiga, mas não significa dizer que isso vai levar ele ao céu. Não significa dizer que isso ele vai conquistar a sua moradia celestial. E Mateus diz bem claro, eu queria que esse povo que prego, que falo só de prosperidade, enche a cabeça das pessoas de prosperidade. Eu queria que eles conseguissem ler o livro de Mateus, onde a própria Bíblia nos ensina: não ajuntai o tesouro na terra, porque aqui há salteadores, há ferrugem, há traça que destrói. Porém, se tiver a juntar tesouro, ajunte o seu tesouro no céu, porque lá está preservado. Porém, aonde está o seu tesouro, a sua fortuna, lá está o seu coração. Então, queria que esse povo fizesse isso, para que eles não venham encher a cabeça das pessoas de prosperidade. Amigos e amigas, você que vive disso, saiba de uma coisa: para você ser próspero, abençoado, você não precisa estar fazendo sacrifício nenhum. Você só precisa ser honesto e coerente com a palavra de Deus. Se você for um dos responsáveis para ter essa conexão, essa honestidade, usar a palavra, comer a palavra, ser proprietário da palavra e guardar e zelar por ela e viver ela, ainda Deuteronômio 28 fala disso. Você será próspero, você será abençoado tanto na cidade como no campo. As bênçãos vão estar disputando quem chegar primeiro em você. Certo? Então é isso. E aquele homem pensou assim: eu quero viver nessa terra, comer do melhor. Conseguiu. Eu quero gozar do melhor nessa terra. Conseguiu. Eu quero ser reconhecido no meio da sociedade como o maior empresário da terra. Conseguiu. Mas teve um dia que Jesus teve que conversar com este moço. E ele já foi logo contando vantagem. Isso é meu. Essa riqueza é minha. Essa fazenda é minha. Essa mansão, esse palacete é meu. Ele dava festas caríssimas aos seus amigos. Era o que ele tinha muito. Amigo. Pessoas próximas dele. Hoje em dia sempre é assim, né? Não é diferente. A pessoa tem dinheiro, é dono de muitas coisas. Sempre tem aqueles que nos cercam, apesar que nem toda é boa intenção, mas estão lá, né? Às vezes até para sungar, até para se dar bem também. Estão lá junto com ele. E esse jovem, ele fazia isso. Ele dava festas caríssimas. Ele dava festa, não vai se assombrar o que eu vou falar aqui, não era uma vez por ano, não era uma vez por mês, não era uma vez por semana, era todo dia ele dava festa aos seus amigos. Festas caríssimas, com direito vinho de primeira marca, cardápio bem requentados, bordas de primeira linha. E ele oferecia essas festas, esses aniversários, essas bebedeiras aos amigos. Mas um dia ele se encontra com Deus. Jesus procura este moço. Isso está em 2 versos. Está em uma parábola, Jesus falando isso numa parábola, e também está oficialmente na Bíblia, como já referi lá no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 15 em diante.
que aconteceu com esses dois homens, um chamado jovem rico e o outro chamado Lázaro mendigo. Mas até agora Lázaro não foi citado ainda, peraí. Porque ele já foi logo dizendo que ele era proprietário de todos esses bens. E foi logo dizendo o que é que ele tinha. Sabe o que aconteceu quando ele encerrou toda a sua lista de vantagens? Jesus, olhando para ele, e disse: Homens, tu és louco. Você é louco. Pensava que recebeu um elogio de Deus. Pensava que o Senhor ia chegar e elogiar ele pelos bens que ele tinha. Jesus chamou ele de louco. Homem, louco, que faz isso. Tu falou de tudo que tu tem, certo? Ainda ofereceu a tua alma e disse: E darei para minha alma. E Jesus rebateu ele dizendo: Homem, tu é louco. Louco. Por que louco? Porque ele perdeu todo o seu tempo da sua vida aqui nessa terra, adquirindo os bens, regozijando daquilo que ele estava produzindo, daquilo que ele podia comprar, daquilo que ele podia ter acesso. Ele não tinha de que reclamar de nada. Mas esqueceu de uma coisa. Por que o Senhor chamou ele de louco? Você é um louco. Se você tem tudo isso que você me falou, mas se alguém hoje pedis a tua alma, para quem será? Se alguém pedires a tua alma, o que tu tens e para quem será? Amados e queridos, aquele homem não se preocupou durante toda a sua vida em tratar, levar, dirigir a alma dele aos seios de Abraão. Naquela época era seios de Abraão. Mas, igualando com o mendigo Lázaro, agora Lázaro entra em cena. A Bíblia diz que já chamava de mendigo porque ele era desprezado da família. A família abandonou ele, desprezou ele por ele ser mendigo. E ele, não só sendo mendigo, também era cheio de chagas, era doente, leproso. E ele foi jogado nas portas do asilo, abandonado e por cima doente. Não era igual o rico tinha amigo, é tanto que a palavra diz que ele dava festa aos seus amigos. Lázaro não tinha amigo, mas o que ele conseguiu nessa terra, como ser humano e homem igual a nós, foi se servir das migalhas que caía da mesa do rico. Porém, aquelas migalhas seria para os cachorros, mas ele era quem se servia. E os cachorros, o que saboreava era lamber suas chagas. Você está entendendo o que eu estou falando? Alimento que era para os cachorros, a sobra que caía da mesa do rico, que era para os cachorros, ele servia. E os cachorros que sobravam era lamber a chaga dele, seja as feridas dele, do corpo dele. Mas, um dia, Deus igualou os dois. Deus igualou os dois. E por cima, a morte também igualou tanto o rico como o mendigo.
Porque a morte, ela não faz exceção de pessoas. Ela vem para o rico, ela vem para o pobre, ela vem para o negro, ela vem para o pardo, ela vem para o branco. Ela não faz exceção de pessoa. Então ela veio e igualou os dois. E a morte foi súbita com aquele jovem. Não poupou ele. Mas a Bíblia diz que ele morre. Mas ainda vem muitas coisas. Ele morrer, ele teve muito reconhecimento. Primeiro, foi balsamado. Segundo, teve cortejo. Terceiro, teve amigos que velassem ele. Quarto, teve aplauso. Quinto, teve bomba. Sexto, teve que levar-se ele para o cemitério. E lá, sétimo, teve despedida. Pela última vez, os amigos se despedem dele, porque ele não conseguia mais se despedir dos amigos, porque até tanto que já tinha morrido. Mas chegou um ponto que, quando ele chega lá no Ares, lá no inferno, ele se arrepende. Quando ele chegou ali, que viu aquela situação, segundo a Bíblia, ele se arrependeu. Mais tarde demais. E ele se arrepender, ele ali começa a refletir o que ele deixou de fazer aqui nessa terra. E eu quero dizer nessa mensagem que o que te leva ao inferno não é o que tu fez, não é aquilo que você praticamente tem colocado como empecilho, achando que é isso que vai te impedir de tu chegar no céu. Não. O que tu vai te levar ao Ares, ao inferno, é aquilo que tu deixou de fazer hoje. Aquele jovem teve uma grande oportunidade, que quando a morte igualou ele, junto com Lázaro, 5 minutos antes, se ele se arrepende e olha para cima e reconhecendo que aquela riqueza não ia conseguir levar ele para o seio de Abraão, ele deveria ter tomado essa atitude. Coisa que ele não fez. Coisa que ele não tomou essa atitude foi quando a morte igualou ele, confrontou ele. Mas Lázaro também morreu. Mas Lázaro não tinha amigo, era mendigo. Já dizia a palavra mendigo. Não tem ninguém por ele. Desprezado, foi jogado, abandonado pela família. Porque era doente. Porque era cheio de chaga. Não tinha quem desse um prato de comida a ele. Ele se sujeitou a comer as migalhas da mesa do rico, que seria para os cachorros. Mas era ele que se servia daquelas migalhas. E morre também. Já acabei de dizer que a morte igualou os dois. Mas a diferença é que Lázaro não tinha amigo, não teve cortejo, não teve despedida, não teve aplauso. Morreu jogado num buraco. O que aconteceu? Os anjos veio e levou sua alma para o seio de Abraão. Não conseguiu nada nessa terra, a não ser comer as migalhas do rico. Mas a morte confrontar ele, tirar ele daqui, alguém joga ele dentro do buraco. Não teve despedida, não teve fogo, não teve bomba, não teve mensagens bonitas. Mas a partir dali, quando desce ele no buraco, que joga a terra em cima, os anjos, o exército de anjos, pega a alma dele e leva para onde? Para o seio de Abraão. Chegando lá,
ele agora participa de um banquete, de uma mesa farta, aonde o rico, depois de estar no Ares, olha de lá para cima, agora ele consegue olhar para cima, e vê lá Lázaro sentado no seio de Abraão, numa mesa posta e farta, e com a cabeça no peito do pai Abraão. Agora ele faz um pedido, ele agora se arrepende, mas tarde demais. Mas fez 2 pedidos ainda, mesmo assim, os 2 pedidos foram negados. Quando ele disse, pai Abraão, permita que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e venha refrescar a minha língua. Às vezes eu gosto de lembrar disso, que quando você está com sede demais, você está muito assim, em busca de água fria, cristalina, às vezes um copo de água não é o suficiente para matar a tua sede. Às vezes meio litro de água não é o suficiente dominar a tua sede. Você bebeu, mas quer mais. Imagine que ele pediu que o pai Abraão falasse para Lázaro molhar a ponta do seu dedo de água e refrescar a sua língua. Porque o lugar que ele estava, segundo a Bíblia, era de tormento. Mas, mesmo assim, foi negado. E ele fez mais o segundo pedido. E disse, pai Abraão, fala para Lázaro ir lá nos meus irmãos, que eu tenho mais 5 irmãos, e fala para eles não fazer o que eu fiz, para que eles não venham parar aqui onde eu estou. Porque o lugar que eu estou é atormentado. E o pai Abraão também foi bem reto com ele. E disse, não, também não. Eu não permito que Lázaro vá até lá, porque Lázaro agora morreu. E, se eles não crerem nos vivos, como acreditarão nos mortos? 2 pedidos. 2, eu estou falando 2 pedidos. Que mesmo ele lá no Ares, lá no inferno, ele fez, e esses 2 pedidos foi negado. O que significa dizer isso? É que, por mais que você seja rico, por mais que você consiga os bens nessa terra, você tem que fazer uma coisa. Decidir para onde você vai dirigir sua alma. Se é para o céu ou se é para o inferno. E ele preferiu dirigir sua alma ao Ares, ao inferno, em vez de céu. Gastou a vida dele toda nessa terra, olhando para baixo, olhando para as coisas terrenas, olhando para os bens materiais. E não esqueça do que eu falei, que Mateus diz que ajuntar tesouro no céu. Porque lá ninguém rouba, lá ninguém consome. Porque onde está o vosso tesouro, lá está o vosso coração. Então, ele preferiu fazer essa escolha. Ser reconhecido na terra, reconhecido da sociedade como um empresário, um rico, mas não foi reconhecido nas bordas do Cordeiro. Não foi reconhecido no seio de Abraão. Não chegou a participar daquele banquete que Lázaro participou. Não conseguiu sentar naquela mesa farta e botar a cabeça no peito do pai Abraão. Eu quero dizer que nessa tarde, nessa mensagem, que eu não estou dizendo que um rico não possa ser salvo. Abraão, 100 vezes mais rico do que ele, e Abraão é reconhecido como o pai de toda a nação. Reconhecido como o pai da fé. O pai que liderou as 12 tribos de Israel. Não é riqueza. A questão não é riqueza. A questão é tomar atitude. A questão é tomar atitude enquanto vida. Porque depois da morte segue-se o juízo final. Você está me entendendo?
Você está me entendendo? Quais são as decisões que você tem que tomar aqui nessa terra? Você pode tomar uma decisão de ser um empresário ou uma empresária. Mas para morar no céu, você tem que tomar uma atitude. E a atitude é essa. É olhar para cima e dizer para quem eu vou dar a minha alma. Faça isso. A sua empresa não vai impedir que você seja um salvo. Os seus bens não vão impedir que você seja um salvo. O que vai fazer você chegar lá no ser de Abraão, que talvez agora não é mais isso, talvez agora já é o céu mesmo de verdade, é a sua atitude que você tem que tomar, coisa que aquele rico não tomou. Então, faça isso. Não confunda as coisas. Não confunda que prosperidade vai te levar ao céu. Não confunda que teto alto vai te levar ao céu. Conta alta vai te levar ao céu. Carro zerado do ano vai te levar ao céu. Pense nisso. Você pode possuir tudo isso, mas para te levar ao céu, você tem que tomar uma atitude diferente. Além do carro, além da fazenda, além do palácio, além da mansão que você tem, esquece isso e guia a tua alma ao céu, tomando essa atitude. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Espero que essa mensagem toque no seu coração. Espero que essa mensagem chegue até você ainda enquanto tempo. Ainda enquanto é tempo. Ainda enquanto é tempo. Faça isso. Ah, mas eu sou rico. Ah, mas eu não tenho tempo para isso. Tira um tempo, tira um minuto e decida a sua alma. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.